E aí galera, tudo certo? Estão bonzinhos? Muito bem, nesse vídeo aqui então para o YouTube vamos fazer a correção das questões de informática que foram aplicadas pela La Salle nesse domingo que passou no concurso público da Prefeitura de Canoas para o cargo de guarda municipal, certo? Foram 10 questõezinhas então que a gente vai corrigir agora, ok? A primeira questão da prova era a questão de número 41, que ela diz o seguinte: uma das funcionalidades do Google Chrome é suportar a verificação ortográfica em diversos idiomas diferentes. Para acessar a configuração dessa funcionalidade, o usuário deve acessar o menu de configurações do Chrome, em seguida clicar em avançado e finalmente clicar em idiomas, sistema, tradução, acessibilidade ou verificação ortográfica avançada. Gabarito dessa questão vai ser letra A. A gente vai então, como a questão está falando, né, nas configurações do Google Chrome, né? Primeiramente a gente abre a tela do Google Chrome, lá no canto superior direito tem aqueles 3 pontinhos, clicamos lá, vamos até configurações e clicamos na opção de avançado. Clicando nessa opção vão se abrir então mais opções, e a primeira opção aqui, depois de avançado, é idiomas. Nessa opção aqui, temos então a verificação ortográfica, temos as configurações então para a verificação ortográfica dentro do Google Chrome, certo? É a mesma coisa que o Word, ele vai verificar a ortografia, né, a gramática, o que tu está digitando lá, e vai dar as sugestões de correção, certo? Gabarito da primeira questão 41, da questão 41, então letra A. Já vou falando dos gabaritos preliminares, que a banca já divulgou, né, e vamos comentando sobre eles. A princípio, nenhum recurso, tudo ok. Só vou dar comentando então as questões, né? O menu ou aba correspondências do Word permite, dentre outras funcionalidades, a geração de citações, geração de etiquetas, geração de legendas, geração de notas de rodapé, geração da tradução do texto. Gabarito dessa questão, letra B de bola. Geração de etiquetas, grupo correspondências, vamos ter então a opção de etiquetas, ok? Geração de citações, legendas e notas de rodapé, vamos ter então no grupo referências, ok? Esses 3 aqui, grupo referências. Geração da tradução do texto vai estar disponível na guia revisão do Word, no caso a versão que eles estão cobrando aqui é mais recente, né? 365. Gabarito da questão 42, B de bola, correta. 43. Comparar o conteúdo de 2 arquivos pode ser útil em diversas situações cotidianas. No sistema operacional Linux, existe um comando que pode ser executado no terminal, que permite isso de maneira simples. Esse comando é chamado detail, diff, grep, read ou compare, enfim. Gabarito é a letra B de bola. As questões anteriores, as provas anteriores aqui de Canoas, a La Salle cobrou pelo menos uma questão de Linux. E aqui para a Guarda Municipal não se esperava outra coisa, né? Ela cobrou também essa questão de comandos de terminais, né? De terminal do Linux. Então aqui não foi diferente. Aqui então letra B de bola é o gabarito da questão diff. É o comando então para se comparar 2 arquivos dentro do Linux lá, através de linha de comandos no terminal do Linux, através lá do shell do Linux. Número 44. Atualmente, o armazenamento de dados em nuvem é bastante utilizado para permitir o acesso aos dados em diversos dispositivos e também para a realização de cópias de segurança de informações. Diversos provedores fornecem aplicativos para tal finalidade. São aplicativos utilizados para gerenciar arquivos na nuvem: o Dropbox, o OneDrive e o Google Drive. Aqui o gabarito é a letra E, os 3 estão corretos. O OneDrive, que ele já vem, né, o Windows 10 ele já vem nativo do Windows 10, né, ele está disponível lá para te armazenar os arquivos na nuvem, né, na internet. E o Google Drive, que pertence então ao Drive. O Dropbox também existe, também é um recurso, também é uma ferramenta correta para armazenamento na nuvem. Então, a questão número 44, letra E, 1, 2 e 3 estão corretas, beleza? Número 45, apesar dos avanços na área da computação, a arquitetura de von Neumann é até hoje o modelo básico para a construção de computadores. Nessa arquitetura, os HDs, os hard disks, são classificados com uma memória do tipo, e aqui a questão, a banca deu uma inovada, né? Essa gabarito preliminar aqui, a letra C, auxiliar,
As bancas não costumam muito utilizar essa palavra auxiliar. Está correta a letra C, auxiliar, né? Eu tenho até um vídeo aqui aqui no canal, né, que eu explico qual é a diferença da memória primária, principal e memória secundária, né? Então, HD, ele é chamado de memória secundária e também auxiliar. Por que ela é auxiliar? Porque ela salva todos os arquivos que estão no HD, certo? Ela não... A memória RAM, que está aqui na letra A, ela é a memória principal, por quê? Porque ela executa tudo que está no... ela armazena tudo que está em execução, como, por exemplo, essa gravação de vídeo que eu estou fazendo aqui, essa apresentação de slides que eu estou mostrando para vocês aqui com as questões. Tudo isso que eu estou fazendo agora nesse momento está na memória RAM em execução. Se eu não tivesse uma memória RAM no computador, meu computador não iria ligar, porque ele precisa de uma memória RAM para executar o próprio sistema operacional. Agora, meu computador pode simplesmente não ter um HD, mas onde é que vai armazenar o próprio sistema operacional? Pode armazenar num servidor, num HD externo, até num pendrive, dependendo da configuração do sistema operacional. Por isso que ela é chamada de memória auxiliar, ela é opcional. A gente usa um computador sem a memória secundária, sem um HD. Mas a gente necessita, é obrigatório a gente ter no computador uma memória RAM. Sem uma memória RAM, ela não liga, ok? Então, por isso que o HD, ela é uma auxiliar, porque ela vai auxiliar lá, armazenar os arquivos, armazenar tal, mas ela não é obrigatória. Esses arquivos, esse auxílio, ele pode vir através de um servidor, pode vir através de uma rede de computadores, certo? Então, gabarito letra C de casa, auxiliar, ou memória secundária também é chamada assim, o HD. 46. No Outlook, a opção de criar um novo e-mail está localizada no menu ou aba, pasta exibir, arquivo, página inicial, enviar, receber. Gabarito correto aqui, letra D de dado, página inicial. Lá vai estar disponível então a opção de novo e-mail, entre outras opções, né? Novo contato, nova reunião, entre outras coisas. Página inicial, então, letra D de dado correto. 47. No Windows, a sequência de atalho de teclado para renomear uma pasta que está selecionada é... Aqui tem uma questão de interpretação, que talvez por questão de interpretação até caberia um recurso. Eu não vou recomendar fortemente recurso, mas se tu quiser, eu fui muito mal, quero tentar anular uma questão, tenta aí. O gabarito está correto, alternativa correta, letra A, mas aqui é uma questão de interpretação porque a questão está falando em sequência de atalho. Isso vai depender muito da interpretação do avaliador, o que ele considera, né? É uma questão de interpretação. Para renomear uma pasta, está correto, F2. Só que quando ele coloca assim a sequência de atalho, a gente pode ver que as outras alternativas são sequências. O Alt e o F4, o Alt e o R, o Ctrl e o R, o Ctrl e o Delete. Mas o F2 não é uma sequência, é apenas uma tecla de função. Então tá correto a questão? Tá. Mas tem uma questão de interpretação aí que óbvio, eu não creio que eles vão anular, mas quem quiser tentar aí, eu fui muito mal na prova, eu quero tentar ganhar uns pontinhos assim, pode tentar por aí, tenta por essa questão de interpretação. Certo? Então, gabarito aqui, letra A. Número 48, a versão 4 do protocolo IP, também chamado de IPv4, né? Tá errado esse 1 aqui, é IPv4. Ainda é bastante empregado atualmente para acesso à internet. Nessa versão de protocolo, existem faixas de endereços válidas para acesso à internet e outras faixas que são chamadas de inválidas, que elas não são válidas para tal acesso. São endereços válidos para acesso à internet, eu já vou dar o gabarito preliminar aqui, que está correto, letra B de bola, apenas a 3, e vou explicar uma coisinha. Temos, então, na computação os endereços válidos. Os endereços válidos, eles são separados em 3 classes, classe A, B e C. Né? Primeiramente, o IPv4, ele é representado nessa forma decimal, como é visível, não vou dar muitos detalhes assim, né? Mas a gente chama isso aqui de 4 octetos, né? Porque são 4 dígitos binários, zeros e uns, né? Emparelhados. Mas quando ele está nessa forma mais visível assim para o usuário, eles são então 4 grupos, ok? E esses grupos vão ser numerados em números decimais de 0 a 255, certo? 3 dígitos. A classe A, o primeiro grupo, ele vai de 1 a 126, e os demais vão de 0 a 255. Classe B vai de 128 a 191. Classe C vai de 192 a 223, como a gente estou apresentando aí na tela para vocês, né? Só que tem os poréns, que aqui dentro desses aqui tem algumas exceções que eles não são válidos, ok? Então, eles são utilizados para alguns comandos, alguns recursos específicos.
seja um aparelho roteador, seja algum aparelho lá de algum hardware, seja um computador. Isso significa que se tu configurar o teu computador com um desses IP, ele não vai ter acesso à internet. A internet não vai estar disponível para ele, né? Da mesma forma que tu vai acessar um site, tu não vai conseguir se comunicar com isso porque o servidor não vai saber qual é o teu IP, que o teu IP não é válido. Então, pode até acontecer às vezes tem algum recurso disponível para ti, mas o teu computador, por ser configurado com IP inválido, tu não vai estar disponível lá para o servidor. Ok? A gente sabe que a arquitetura de cliente-servidor, nós fizemos uma requisição e o servidor nos responde com a resposta dessa requisição, né? Como, por exemplo, o exemplo do servidor DNS, né, onde a gente bota uma URL lá na barra de endereços do navegador e essa servidor ele nos manda o IP do site. Esse momento dessa requisição aí, o servidor ele não vai conseguir se conectar corretamente com nós por causa desse IP inválido. Então a gente vê que a gente tem a primeira classe aqui de 1 a 126 e a outra classe, a B, já começa em 128. Então, Romanos 1 já é um IP válido. A gente não tem IPs válidos que começam com 127. Porque todo esse 127, toda essa classe 127, ela é utilizada então para equipamentos locais, para redes locais. Dessa forma, 127, esse IP que inicia com 127, ele não é um IP válido. Ok? 192 a gente vê que está na classe C. Porém, a gente tem uma exceção, que ela vai de 192, ela tem o IP válido, né, que começa com 192, mas a segunda grupo aqui, ele vai até 168.0.0, certo? Isso significa que esse 192.168.0.0, como está aqui, ele vai, então, ele é outro IP inválido. Okay? Que ele também é utilizado para a rede local, dessa forma os servidores externos não vão localizar esses aparelhos, ok? E a gente vê que o Romanos 2 é 192.168, já entrou nos IPs inválidos aí, ó, 168, ó. 168 é um IP inválido. Ponto 1.63 é inválido. Então, se fosse 192.167, seria um IP válido, mas 192.168, esse IP não é válido, é um IP inválido, né? Esqueci de falar que esses aqui são os inválidos, ó. Em cima são as classes A, B e C dos IPs válidos. Embaixo estão as exceções dos IPs não válidos, ok? Dessa forma a gente tem, né, correto, Romanos 3, 177, que a gente vai ter então, ele como classe B, né? Ó, a classe B vai de 128 a 191, dessa forma esse IP é um IP de classe B e ele não está dentro dos IPs inválidos, dessas exceções. Vejam que a nossa exceção mais próxima é 172 ali em cima, essa linhazinha do meio aí, certo? Então, 177.86.104.156 é um IP válido que pode ser configurado para ter acesso à internet, ok? Não quer dizer que temos IP que podemos configurar, outros não. Todos são configuráveis, mas tem alguns que são utilizados para a internet e tem outros que são utilizados para interno, para uma rede interna que ela não vai se localizar com a internet, para uso específico de uma determinada função, certo? Dessa forma, correto aqui Romanos 3, o nosso gabarito da questão é letra B de bola, então apenas a 3, apenas o IP 3 está correto, gabarito preliminar correto. 49, o Excel disponibiliza diversos grupos de funções para que o usuário crie fórmulas. É um exemplo de função lógica, ABS, SHOR, SUM, DESC ou dia da semana. Gabarito aqui vai ser letra B de bola, SHOR, ele é uma função lógica, né? Inclusive também tem vídeo aqui no canal onde eu apresentei essas funções lógicas da tabela verdade, aqui o SHOR ou exclusivo, né? Entre outras coisas aqui. Para ti, se tu vai continuar estudando aí informática, enfim, cai Excel nos teus próximos concursos, tu vai continuar tentando, né? Enfim, se tu vai continuar estudando e cai Excel, tu pode pesquisar aí no Google funções do Excel por categoria. Vai aparecer uma página do suporte do Excel que tem todas as funções tudo separadinho por categoria. Aqui, ó. Disponibiliza diversos grupos, ok? Entre esses grupos a gente vai ter a função lógica. As bancas cobram muito essa categoria de função lógica, função de data e hora,
funções de condição, né, a função C, média C, funções matemáticas, são as principais funções que caem, principais categorias. E dentre essas funções lógicas, vamos ter então a função Shorn, que ele vai funciona da seguinte forma, né? Ele apresenta aqui qual é o Excel que ele é introduzido, né? Então essa função Shorn ela entrou no Excel 2013, quer dizer que ele está disponível para a versão 2013, 16, 365 e 2019, versões superiores. A função Shorn ela não está disponível então para a versão 2010, por exemplo. Então essa página da Microsoft do Excel vai nos mostrar do lado esquerdo as funções e do lado direito o conceito dessa função. Função Shorn retorna um ou exclusivo de todos os argumentos. Questão número 50. A imagem abaixo foi extraída do PowerPoint. O menu ou aba do qual a figura foi extraída é chamado de, né, o chamado se trata de aba. Design, revisão, animações, transições ou apresentação de slides. Gabarito aqui, letra A. Guia, então, guia ou menu ou aba. Design foi retirado. Então, isso aqui trata-se do design do PowerPoint. São alguns modelos pré-definidos que o usuário pode utilizar como apresentação, né? Algum design de cores, modelos com cores e formas e fontes, enfim, são alguns modelos que o usuário pode criar, né? São modelos pré-definidos do PowerPoint que o usuário pode criar apresentações, certo? Essas aqui foram, então, as 10 questões aplicadas para a Guarda Municipal de Canoas. Prova aplicada, então, pela Fundação La Salle, certo? Está aqui ao lado, então, o meu contato. Meu Instagram, né? Me segue lá, manda a tua mensagem, manda a tua dúvida, _InfoHouse. Agradeço tu que ficou até aqui ao final, certo? Então aguardo vocês aqui na minha rede social, no meu Instagram, _InfoHouse. Até mais, bons estudos e boa sorte para quem for, então, pegar aí, para quem for assumir o cargo de guarda municipal. Até mais!